Número 12, ela é um pouquinho problemática, pois há divergências entre gramáticos de renome, inclusive. Por quê? Muitos defendem que a 12 está correta com a combinação entre a preposição de e o artigo o. Depois do garoto estudar, poderemos ir ao circo. Está na hora da onça beber água, dentre vários e vários outros similares. Agora, gramaticalmente falando, do ponto de vista formal e oficial da língua, digamos assim, nós não poderíamos fazer a combinação do de com o, já que o sujeito estaria preposicionado. Como assim? Você sabe que o sujeito nunca pode vir preposicionado, ok? Nem o sujeito nem o predicado, são os termos nobres da oração, entre aspas, que não podem ser regidos por preposição. Então, o que acontece? O verbo estudar no infinitivo tem como sujeito o termo garoto, o substantivo garoto. Combinando o de com o, você estaria preposicionando o sujeito. Deixando o de e o separados, aí no caso o núcleo do sujeito garoto não estaria mais preposicionado. Então, por exemplo, está na hora de a onça beber água. Quem vai beber água é a onça. Deixando o de separado do a, sem combinar, o núcleo do sujeito onça não estaria preposicionado. Combinando de com a da, aí o núcleo do sujeito onça estaria preposicionado. Viu a diferença? Então, antes de um verbo no infinitivo, havendo preposição de ou em, né? Cuidado para não fazer a combinação, já que o núcleo do sujeito do verbo do infinitivo não pode vir preposicionado. Por que é polêmico? Porque muitos gramáticos dizem que essa construção é artificial, já que na oralidade nem soaria tão bem dizer está na hora de a onça beber água. Seria mais natural, como todo mundo faz, dizer está na hora da onça beber água. Depois do garoto estudar, poderemos ir ao circo, é mais natural, é uma marca da oralidade. Então, foneticamente falando, estaria correto combinar o de com o na número 12. Mas, no ponto de vista de bancas de concurso, vamos sempre adotar norma culta, norma padrão. E a norma culta ainda continua dizendo ser errado combinar o de com o nesse tipo de construção, tá? Quando você tem a preposição, logo depois um termo substantivo servindo de sujeito de um verbo no infinitivo, tá legal? Aí nesse caso você não pode combinar a preposição com o artigo. Vamos ver mais alguns exemplos, pois esse é um tema um pouco mais sensível, um pouco mais difícil. O contexto é preposição de ou preposição em, mais um termo substantivo servindo como sujeito de um verbo no infinitivo. A ideia é não preposicionar o núcleo do sujeito. É tempo do professor publicar seu livro. Se você combinar o de com o do professor publicar seu livro, o núcleo do sujeito professor estaria preposicionado. Não combinando, o núcleo deixaria de estar preposicionado. Beleza? Depois dele partir para Londres, fecharei a empresa. Não. Depois de ele partir para Londres. Ok? Apesar do réu ter faltado, não foi decretada sua revelia. Não. Apesar de o réu ter
faltado. Realmente, do ponto de vista fonético, essas construções, embora gramaticalmente corretas, soam de forma estranha. Por isso que muitos gramáticos defendem que pode haver a contração normalmente, tá bom? Então, tema polêmico, nós temos que tomar cuidado na prova.